A pastora igreja, amém? Amém. 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 Jesus. Glória a Deus. E abra comigo a sua Bíblia no livro dos Juízes de Israel, no capítulo de número 3. Livro dos Juízes, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 12 até o verso de número 21. Livro dos Juízes, lá no Antigo Testamento. Você vai encontrar o livro de Josué, logo na sequência o livro dos Juízes, capítulo de número 3, o verso 12 em diante, que nos diz assim o texto: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito robusto. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E este disse: Cala-te. E todos que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira, e então Eude estendeu a sua mão esquerda, e lançou mão da espada da sua coxa direita, e lhe cravou no seu ventre. Amém? Glória a Deus. Glória. Uma história um pouquinho complicada, mas você vai entender. Vou contar ela para você, para que você entenda o que Deus tem para nós aqui nessa noite. Mas antes de eu começar a pregar, eu queria que você olhasse para o irmão da sua direita, da sua esquerda, e dissesse para ele assim: até o final desta palavra, você vai dar pelo menos 20 glória a Deus e aleluia. Então uma coisa assim, e pode começar agora já, se você quiser. Aleluia. Está quieto hoje, né, pessoal? Melhor. Está aguardando os glórias para o congresso? No congresso tem mais. Abre a boca e já vai glorificando e exaltando o nome do Senhor. Olha só, o que nos conta essa história? No livro dos Juízes, que provavelmente foi escrito por Samuel, ou juiz Samuel, ele relata, já falamos em diversas outras mensagens, um período de instabilidade do povo de Israel. Então o povo tinha momentos que estava num momento espiritual muito firme, ali na presença de Deus, e outros momentos eles decaíam muito, se afastavam por causa da idolatria, por causa do pecado. E nesses momentos em que o povo se afastava, em que eles estavam em declínio espiritual, eles clamavam ao Senhor, e Deus então enviava ali um libertador para poder tirá-los da opressão dos seus inimigos. Porque sempre que a gente cai no declínio espiritual, nós tornamos um alvo fácil para os nossos adversários. Então o povo ali, quando estava bem, quando ele estava firme, Deus estava com eles prosperavam. Quando eles se declinavam espiritualmente, os inimigos vinham, os abatiam, eles eram escravizados, eles passavam por momentos de servidão, de perda, e aí nesses momentos eles clamavam, Deus enviava um libertador e o povo era salvo. E sempre esse ciclo se repetia por diversas vezes em todos os períodos dos juízes aqui de Israel. E no início, logo depois que Josué morre, Josué que sucedeu a Moisés, leva o povo a entrar na terra prometida. Quando Josué morre,
Josué dá uma orientação para o povo, que na terra em que eles iam entrar, havia povos inimigos, e que eles deveriam expulsar aqueles povos inimigos da terra, para verdadeiramente tomar posse. Por quê? Porque enquanto aqueles inimigos estivessem lá, haveria problemas. Mas o povo de Israel faz o quê? Alguns até lutam, pelejam e expulsam os inimigos, mas a maior parte deles começa a entrar em acordo, em aliança com aqueles adversários. Então eles entram lá, falam assim: nós não mexemos com vocês, vocês não mexem com a gente fica aqui, vocês ficam aí, está tudo bem. Eles vão começando a viver assim. Só que com o tempo aqueles inimigos começam a colocar ali as manias de fora, começam ali a afrontar o povo de Israel, e principalmente por causa das alianças, o povo de Israel começa a se envolver em relações de casamento, em outros tipos de aliança com os povos daquele lugar, e aí começa a ter uma mistura de culturas, de costumes e principalmente de religiões, entra a idolatria e assim vai indo. Então depois que Josué morre, ali é um período em que Israel passa por uma provação muito grande, por causa de um rei chamado Cusã-Risataim, e este homem, ele oprime Israel por muito tempo. E aí depois que esse homem está no auge do seu reinado, achando que vai destruir Israel para sempre, Deus levanta um juiz chamado Otiniel, e esse juiz chamado Otiniel, ele vem com espada forte, um homem ali guerreiro, e ele então livra o povo de Israel da opressão de Cusã-Risataim. Aí o que acontece? O povo tem um período de paz, 40 anos de paz, está tudo bem. Só que quando estão no período de paz, eles novamente tem o seu declínio espiritual, se afastam das coisas de Deus, eles deixam de ir orar, deixam de buscar, deixam de vir no culto de quinta-feira, né? Aí o povo começa a se afastar. Por quê? Quando a gente precisa, quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, quando o casamento não vai bem, quando você vai no médico diagnóstico de uma enfermidade grave, quando a porta se fecha, quando alguma coisa acontece, a gente lembra que tem um culto de quinta e fala assim: eu vou lá, porque alguém vai orar por mim, Deus vai revelar, Deus vai me dar uma palavra, eu vou ser renovado. Quando a bênção vem, a tendência da gente é se acostumar, é a gente se acomodar, e a gente deixar de buscar daquela mesma forma, e a gente vai começando a se afastar, e vai se afastando, não é de uma vez por todas, mas é assim gradual, é lentamente, a gente vai se acomodando, e assim foi com o povo de Israel. E aí depois daquele período de 40 anos de paz, o povo foi se afastando, e aí quando o povo ia declinando espiritualmente, o inimigo ia ganhando força. Qual o nome do inimigo dessa vez? O nome do inimigo era Eglon. Quem era esse Eglon? Era o rei dos Moabitas. Esse rei dos Moabitas, um homem chamado Eglon, ele começa a marchar contra Israel e empreender contra Israel pequenas batalhas, pequenas lutas, e vai ganhando pequenas batalhas. Quando ele se sente forte e começa a entender que Israel de fato não estava fortalecido no Deus que podia livrá-lo, ele empreende uma grande batalha, ele conquista a cidade de Jericó. Vocês lembram da cidade de Jericó? Que Josué marcha contra ela, tem as muralhas em volta de Jericó, o povo dá as voltas em torno da muralha, para as muralhas caírem, o povo toma posse. Jericó tinha sido uma grande conquista que Deus deu para Israel. Não foi fácil para o povo conquistar Jericó. Jericó demandou muito esforço para ser conquistado, e agora, por causa da desobediência, por causa do conformismo, o povo havia perdido uma grande conquista que Deus havia lhe dado. Ali, aquele rei Eglon toma posse de Jericó, a cidade das palmeiras, e começa a ocupar aquele lugar, e a partir dali torna ele o centro do seu governo para poder destruir a Israel. E aqui eu quero abrir um parênteses, eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está aqui: quando Deus te entrega algo, e algo precioso, algo grande, algo de valor, tenha certeza, o adversário mais cedo ou mais tarde, de forma direta ou de forma sorrateira, ele vai tentar tomar da sua mão aquilo que Deus te deu, as grandes conquistas que Deus te deu. Deus não está preocupado com a bolsa nova que você comprou, Ele não está preocupado com o celular que você comprou. Sabe o que Ele quer? Ele quer a sua família, Ele quer a sua salvação, Ele quer o seu casamento, Ele quer o seu filho, a sua filha, Ele quer as suas grandes vitórias. Satanás não quer as migalhas que caem da mesa, ele quer as coisas grandes. Mas eu profetizo nessa noite que o Deus que é grande e que te deu coisas grandes, Ele vai guardar, Ele vai te dar estratégia, te dar força para manter nas suas mãos aquilo que é seu. O inimigo pode vir, pode tentar tomar, pode até parecer que ele ocupa, mas Deus vai te dar estratégia para fazer Satanás bater em retirada nesta noite, e você retomar aquilo que pertence a você, em nome de Jesus. Somente aquele que crê, levanta a mão direita e dá uma glória aí.
E esse domínio de Eglon se estende por 18 anos. E no começo, o povo foi pagando os impostos, ficou um pouco chateado, mas foi tentando talvez se livrar da situação com as suas próprias mãos, da sua própria forma, do seu próprio jeito. Mas passado muito tempo sem conseguir resultado, o povo entendeu que tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho, que tem coisas que a gente tem que clamar ao Senhor para que Ele nos dê a resposta e a direção. E eles clamam ao Senhor, e o que o Senhor faz? Deus levanta um libertador, e o nome desse homem é Eude. E é que nós começamos a mensagem dessa noite. Eude é um personagem muito interessante. Por quê? Porque o nome Eude significa aquele que é ilustre, ou eu serei admirado, eu serei louvado. Era alguém que já tinha no seu próprio nome uma importância, era alguém que tinha tudo para ser grande e para ser importante. Só que o escritor bíblico, ele diz assim: Deus levanta um libertador chamado Eude, aquele que é ilustre, aquele que será admirado. Porém, este homem era filho de Gera. E quem era Gera? Ninguém sabe. Era alguém que não era importante. Ele não vinha de uma família grande ou de uma família importante. Ele era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim, se você não sabe, Benjamim significa filho da mão direita. E aí, logo depois de dizer que ele era filho da mão direita, o escritor bíblico diz assim: e ele era canhoto. E parece até mesmo como um sarcasmo, porque alguém que é filho da mão direita, e a mão direita, ou o lado direito na Bíblia, tem o significado de bênção, tem o significado de crescimento, de prosperidade, dizer que ele era canhoto. Só que essa palavra canhoto, que está na nossa tradução aqui da Bíblia, ela não é exatamente correta. Porque quando você vai para o original dela em hebraico, você entende que a tradução original seria assim: alguém que tem a mão direita limitada, ou que tem a sua mão direita deficiente, ou que tem a sua mão direita inepta. Então, quem era Eude? Eude era um homem que tinha um problema, uma deficiência na sua mão direita, e por não conseguir usar a mão direita, ele aprende a manipular as coisas e a usar a sua mão esquerda. Eude era alguém que no seu nascimento, ao longo da vida, enfrentou uma dificuldade, enfrentou uma barreira, encontrou uma limitação, mas ao invés de viver reclamando e murmurando porque tinha uma limitação, ele encontrou uma outra forma de superar a sua limitação. Ele encontrou uma estratégia, um caminho, um modo de construir uma caminhada que, apesar da limitação, pudesse levá-lo a ser alguém que seria grande, que seria admirado. Eude era um homem que tinha uma deficiência na mão direita, alguém que não podia manusear bem a espada, porque, irmãos, no treinamento de soldados naquela época, para você entender como funcionava, quando um soldado ele ia para a frente de batalha, os soldados usavam a sua espada na sua mão direita, e o escudo, ele segurava o escudo na mão esquerda. E quando eles faziam a fileira de batalha, a fileira de combate, ele segurava a espada com a direita e o escudo com a esquerda não protegia ele. O escudo dele na mão esquerda protege a pessoa do seu lado. Ele protege um amigo do lado. E aí a pessoa que está do outro lado dele vai estar com a espada nessa mão e o escudo dela vai estar protegendo ele aqui do lado. Então, se alguém tem as mãos invertidas, ele teria que segurar a espada com a esquerda, o escudo com a direita, ele não poderia estar na fileira de batalha. Por quê? Porque ele ia quebrar a ordem, ele ia quebrar a sequência, ele seria um peso, ele iria atrapalhar. Então, a partir de nós entendemos que este Eude, ele não foi treinado como soldado, ele não foi preparado como soldado, ele não havia sido ali nas fileiras de combate, sido habilitado, mas ele, mesmo sem o treinamento regular, sem mesmo ser um general tendo chamado, mesmo sem ninguém ter dedicado tempo para treinar, ele aprendeu a manusear a espada. Não sei se sozinho, não sei se um amigo ensinou, mas Eude aprendeu a manusear uma espada. E não só manusear, mas Eude aprendeu a construir espadas. E o texto aqui nos diz que ele faz para si uma pequena espada de mais ou menos 45 centímetros de comprimento, e ele pega essa espada e ele leva consigo, e ele esconde essa espada por baixo das suas vestes, aqui na coxa esquerda, por baixo dos seus vestidos, das suas roupas, e ele coloca essa espada escondida. E no momento em que Israel, sob a servidão de Eglon, é convocado para ir levar os impostos, acontecia todos os anos, Eude vai junto com o grupo que vai fazer o pagamento dos impostos.
a sua espada. Ele chega diante do rei, junto com todos os outros homens, e naquele momento, os guardas do rei faziam uma espécie de revista, para ver se a pessoa estava armada. Mas quando chegavam os soldados, eles procuravam as espadas sempre do lado esquerdo. Por quê? Porque um homem que é soldado, que usa com a mão direita, ele puxa a espada aqui. Ele não puxa a espada daqui, ele puxa a espada daqui, do lado esquerdo. Então quando eles não revistam um soldado, eles só faziam assim, ó, bate no lado esquerdo, não tem nada, pode passar. O soldado não está armado. E eles deixaram aqueles homens passar. Eude vai, junto com os outros homens, entrega o imposto para o rei, todo o dinheiro, e ele vai embora, deixa o palácio. E é estranho isso, pastor Inácio, porque se ele levou uma espada preparada, ele estava preparado para a batalha, ele estava preparado para a guerra. Só que naquele primeiro momento, quando ele viu o rei, Eglon, que estava com seus companheiros, ele não sacou a sua espada, ele não lutou, ele não fez nada, ele só entregou o dinheiro dos impostos e foi embora. Só que no caminho de volta, quando ele está no trajeto de volta, ele passa pela cidade de Gilgal. E quando ele chega em Gilgal, ele vê ali estátuas, ele vê ali ídolos, imagens dos deuses dos moabitas. E aí quando Eude vê essas imagens, ele diz assim: chega, basta, pode todo mundo ir embora, eu vou voltar, porque eu tenho umas contas a acertar com o rei. E aí ele volta, e quando ele chega no palácio, ele fala assim para os guardas: eu preciso levar uma palavra em particular para o rei. Os homens olham para ele, a sua mão direita deficiente, talvez mirrada, talvez quebrada, talvez até sem a mão, não sabemos, mas uma mão deficiente. Revistam o lado esquerdo, não tinha espada, deixam ele passar. Quando ele vai falar com o rei, ele fala: rei, se aproxima que eu tenho uma palavra especial para você. E quando o rei se aproxima dele, ele com a mão esquerda puxa a espada da coxa direita e ele enfia a espada no ventre do rei, mata o rei, a espada entra até o cabo dentro do ventre do rei. O rei cai morto no chão, ele escapa pela janela, pelo terraço, vai até Efraim em Israel, toca o chofar, toca a trombeta e fala assim: povo de Deus, reúna-se, o rei Eglon está morto, vamos voltar e tomar posse daquilo que pertence a nós. E aí o povo se junta, Israel vai marchando contra os moabitas, e eles matam naquele dia 10.000 homens de Moab, e eles tomam de volta ao território que era deles. E diz a Bíblia que durante 80 anos o povo vive em paz em Israel. Você fala: pastor, eu não entendi a história, mas o que essa história tem a ver comigo? Tem tudo a ver com o nosso coração. Tem tudo a ver. Sabe por quê, irmãos? Porque Eude, ele é um herói improvável. Ele é alguém que, quando os outros olhavam para ele, nunca acharam que ele poderia ser alguém perigoso, nunca acharam que ele poderia ser um soldado habilidoso, nunca acharam que ele poderia fazer qualquer coisa grandiosa ou importante, porque Eude tinha uma limitação, e era uma limitação visível. As pessoas, quando olhavam para Eude, só viam os seus defeitos, só via o que ele não tinha, só via aquilo que rotulavam ele: aí vai um homem deficiente, vai um homem limitado, vai um homem que não pode ser soldado, vai um homem que não tem a mão direita, vai um homem que não tem isso, não tem aquilo. E nesta noite Deus reuniu pessoas aqui neste lugar, que talvez estejam na mesma situação de Eude, no seu trabalho, no meio da sua família, em muitos lugares as pessoas olham para você e só veem aquilo que você não tem. Talvez você não tenha o padrão de estética que a sociedade pede, talvez você não tenha o diploma para colocar na parede, mas você não tem um importado parado na porta, não mora num bairro chique, não saiba falar outros idiomas, não tenha tantas características que os outros admiram, mas Deus manda dizer assim para você: ainda que os homens não vejam qualidade em você, para eles você seja apenas alguém limitado, alguém canhoto, eu vou mostrar para eles que
pequenos para fazer deles grandes. Deus é aquele que escolhe aquele homem ou aquela mulher que aos olhos de todos não vai dar em nada, não vai chegar em lugar nenhum, é só um canhoto, é só alguém ilimitado. E Deus pega esta pessoa e dá a ele ou a ela estratégia, sabedoria para operar grandes coisas. O que Deus está nos trazendo nesta noite como palavra, o que Deus nos trouxe aqui para falar, é que você não pode se limitar àquilo que te impede. Você tem que buscar estratégias para deixar Deus fazer na sua vida e através da sua vida aquilo que Ele desde o seu nascimento projetou para que você fizesse. Quando Eude nasce, o nome dele é crescer ilustre. Só que ele nasce com uma deficiência. Talvez ele pensa, como que eu vou ser ilustre se eu tenho essa deficiência? Talvez a senhora pensa, como que eu vou chegar a ser grande se nem emprego eu tenho? Ou se o meu emprego é tão pequeno, se eu não tenho estudo, se eu não sei cantar na igreja, se eu não sei pregar, se eu não sei orar direito, se quando eu estou na fila aqui da oração eu não tenho revelação para passar para ninguém, eu ainda não tenho visões, eu não sei tocar um instrumento bem, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Ei, para de dizer o que você não sabe, para de dizer o que você não tem, para de falar sobre o que você não consegue. Começa a preparar a tua espada, e com a tua espada Deus vai te usar para fazer grandes coisas. A espada Ele está te mandando forjar hoje, a espada que Ele está te mandando preparar hoje, aos olhos de muitos é uma espada pequena, é uma lâmina pequena, mas com essa lâmina pequena você vai derrubar reis, vai declamar a sua e conquistar reinos, e vai fazer grandes coisas, porque o Senhor é quem está na tua vida e é Ele quem te capacita. Glória a Deus! Aleluia! Deus de bondade, eu creio, meu Pai. Nós vemos no mundo, irmãos, que tenta padronizar tudo. Você vê as fotos das pessoas, o padrão de beleza tem que ser assim. Você tem que se vestir para ser elegante, você tem que se vestir assim. Você tem que usar essas marcas. Você tem que viajar para esses lugares, porque é isso que é legal. E quando alguém está fora desses padrões, a sociedade rejeita. Quando um jovem não tem aí um monte de relacionamentos no longo da sua vida, não ficou com um monte de gente, não saiu na balada e pegou um monte de gente, ele é visto como alguém para ser colocado de lado. Quando uma pessoa, um homem não tem aí um carro importado, ou não tem condições de ter uma casa própria, às vezes os olhos de muitos ele é colocado como alguém desprezado. E às vezes, irmãos, o mundo nos vê assim. E o problema é quando o mundo nos vê assim, é quando a gente mesmo começa a se ver assim. É quando a gente começa a ter essa visão que as pessoas têm de nós e trazer isso para dentro da gente e começa a se sentir infeliz, se sentir insatisfeito, se sentir fracassado, se sentir fracassada, se sentir pequeno, se sentir menor. E aí quando eu olho para a vida de Eude, eu vejo alguém que todo mundo olhava para ele com desprezo, mas ele se via capaz de fazer coisas grandes. E ele preparou a sua espada, ele foi ao encontro do rei, ele chamou o rei no particular, ele sacou a espada, ele feriu o rei, ele chama o exército, ele lidera aquele povo, ele conquista o território, ele se torna líder, ele se torna juiz. Por quê? Porque ele acreditou que Deus havia o chamado para coisas grandes. Ele não acreditou no que algum outro falou para ele não acreditou que as risadas dos guardas nos desprezaram. Ele olhou para o Senhor e disse: o Senhor me chamou para ser grande, para ser ilustre, para ser importante. E é essa palavra que eu tomo posse. Deus chamou a sua família para ser referência, e é assim que ela será, mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que as pessoas digam o contrário. É a forma como Deus determinou. Se você crê e você usar a sua espada, é isso que você vai viver na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus nos chamou para coisas grandiosas, não para coisas pequenas. Mas nós nos limitamos muitas vezes. Estamos numa posição pequena e achamos que aquilo já é o suficiente.
Deus, essa noite quer nos despertar para coisas grandes. Aleluia. Deus quer colocar e restaurar sonhos grandes dentro de nós. Deus quer fazer a gente voltar a desejar conquistar coisas grandes nessa terra. Por muitas vezes, presbítero Dória, quando a gente estava lá no templo, na Rua Recife, e vinha algum pastor ou alguma pessoa, um pregador, e falava assim: Deus vai colocar vocês num lugar maior. Eu falava assim: ah, Deus, não quero, deixa eu ficar aqui mesmo, já dá muito trabalho, já é difícil. Mas um dia Deus me incomodou e Ele falou assim: eu quero fazer coisas grandes neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Mas é necessário você se abrir para aquilo que é o grande de Deus. E quando a gente se abriu, eu, a pastora Simara, com a liderança da igreja, Deus preparou este lugar, nós estamos aqui. Eu quero te falar: este lugar não é o fim do ministério, não é aqui que a gente vai permanecer. Aqui é um tempo, Deus vai mandar daqui para a gente para outro lugar ainda maior. Porque Deus tem coisas grandíssimas para nós. Mas nós temos que entender e temos que usar as armas que nós temos. E não deixar que outras pessoas determinem onde nós vamos chegar. Quem determina o seu limite é Deus. Você acredita nisso? Amém! Então vira para uma pessoa do seu lado e diz assim: Deus vai te fazer grande nessa terra. Através de você, Deus vai operar coisas grandes nessa terra. Fala para ele, fala para ele. Através de você, Deus vai operar coisas grandes. Se você crê mesmo, de verdade, já dá uma salva de palmas.